Há mais de 4.000 anos, o ser humano enterra seus mortos com oferendas. As pirâmides do Egito foram construídas para garantir a imortalidade dos faraós. Os gregos acreditavam no Hades. Os maias realizavam sacrifícios para assegurar o ciclo do sol. Em todas as culturas, em todos os tempos, a morte nunca foi tratada como simplesmente um fim. Ela sempre exigiu uma resposta, uma explicação, uma esperança. No Brasil de hoje, essa busca por resposta ainda é dominante, e ela passa, em grande parte, pela religião. A palavra religião significa religar. Para as religiões de crenças monoteístas, a morte é só uma passagem, ou seja, a vida ela continua após a morte. Da vida para todo sempre é para nós algo natural. Nós somos, digamos, imortais dentro da fé, ou seja, existe a infinitude das nossas vidas que se passa pelo caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Para o catolicismo, a ressurreição de Jesus Cristo é a prova central de que a morte não é o fim. A liturgia católica acompanha o fiel do batismo ao sepultamento e prevê rituais específicos de luto, como as exéquias e a missa do sétimo dia, momento em que a família se reúne para receber consolo da comunidade. No Islã, segunda maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores, 1/4 da população global, a estrutura sobre o pós-morte é igualmente detalhada. Após o falecimento, a alma entra no Barzakh, um estado intermediário entre o mundo material e a vida eterna, onde permanece até o dia do juízo final. Ações realizadas pelos vivos em nome do falecido, orações, caridades, conhecimento transmitido continuam beneficiando a alma nesse período. A morte no Islã não interrompe o vínculo entre os que partem e os que ficam. É uma ponte, não é uma barreira. É uma transição de vida provisória, ilimitada, para uma vida eterna e vasta. No Islã, pensar na própria morte não é algo sombrio, é um instrumento ético. Quem tem consciência constante da partida age melhor no presente. Não engana, não prejudica, não desperdiça o tempo que tem. A finitude gera moral. Essa lógica não é exclusiva do Islã. Em diferentes graus, todas as religiões monoteístas usam a consciência da morte como um orientador de conduta. O que varia é a narrativa, o que permanece é a função, dar sentido ao tempo que o ser humano tem aqui. Em 2010, segundo o censo do IBGE, cerca de 64% da população brasileira era católica. Já em 2023, segundo o índice Datafolha, esse número cai para 52%. Isso se refere então ao aumento da quantidade de pessoas que se tornaram evangélicas ou se dizem sem religião. Ainda assim, 80% da população brasileira diz que a religião é importante para a forma como vem a morte. O medo da morte foi um dos principais motivos que se formou a religião, porque o significado da religião já diz, né? Religar. Religião significa religar. Religar o quê? O ser humano com o divino. E como que vamos religar o ser humano com o divino? Através dessa passagem, da nossa passagem da vida para a eternidade. Mas há uma angústia em que o teólogo Paulo Vieira revela como sendo mais profunda do que o medo de morrer. O medo de ser esquecido, de passar por esse mundo sem deixar rastro, de que algum dia ninguém mais lembre que você existiu. É uma angústia universal que atravessa crenças e culturas. O Dia de los Muertos mexicano, a missa do sétimo dia católica, as preces islâmicas pelo falecido. Todos são, em essência, rituais contra o esquecimento. Formas de dizer que essa pessoa existiu.
e ainda existe, enquanto houver alguém que se lembre dela. Eu tenho medo de ser esquecido. Porque a morte é um ciclo natural da vida, como a gente sabe que a Bíblia diz que é o destino, nascer, crescer, dar frutos e morrer. Entendeu? A gente é o ciclo natural da vida, só que se você começar a pensar, tipo, minha família, eles não vão mais lembrar de mim. Para os cristãos, a morte é chamada de Páscoa, uma passagem para outra condição de vida. Para os muçulmanos, é o retorno ao Criador. Para os kardecistas, o início de um novo ciclo evolutivo da alma. Em todos os casos, há uma promessa de que o amor sobrevive ao corpo. O que varia é a forma. O que permanece é a necessidade humana de acreditar que nem tudo termina quando o coração para. Finito, acabou. Infinito, para sempre. Deus, através de Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele nos presenteou com a infinitude da nossa vida. Muitos hoje, como em outros tempos, acreditavam na finitude, que o fim estava próximo, não tem mais nada, mas nós cristãos, nós acreditamos que ela é infinita. Esse é o maior presente que Deus nos deu. A morte é a única certeza universal, e por isso mesmo é o tema mais evitado, mais temido e mais elaborado pela humanidade ao longo de toda a sua história. As religiões cumprem uma função que vai além da teologia. Elas oferecem linguagem para o que não tem palavras, estrutura para o que não tem forma, e comunidade para o que, de outra maneira, cada pessoa enfrentaria sozinha. O que fazemos com essa estrutura quando ela é testada pela experiência real da perda é outra história. Somos os únicos animais que sabem de antemão que vão morrer. Essa consciência não existe em outras espécies e ela muda tudo. O filósofo Martin Heidegger chamou a morte de a possibilidade mais própria e irremissível do ser humano. Aquilo que nos define justamente porque não podemos escapar dela. Num tempo que se fala abertamente sobre saúde mental, sexualidade e dinheiro, a morte continua sendo empurrada para baixo do tapete. O luto pode vir de forma antecipada, o chamado luto antecipatório. Ele surge quando a perda já é esperada. Hoje, a ciência entende que cada pessoa sofre de uma forma diferente e precisa de acolhimento. A morte, por mais natural que ela seja, por mais que seja a única coisa que todos nós temos certeza que um dia vai acontecer, é muito difícil para as pessoas lidarem com ela justamente por representar esse fim, né, o fim da vida. E o luto depois, as emoções, né, relacionadas são muito intensos, né, é muito difícil, é muito triste. Então, por isso que para a sociedade é tão difícil lidar com isso, falar sobre, né, e esse tabu ele vem sendo construído de muitos anos para cá. Né, e para a gente conseguir mudar isso não vai ser tão fácil, não vai ser da noite para o dia. A psicóloga Júlia Baranhuc trabalha diariamente com pacientes oncológicos em estágio avançado. Ela descreve o que a clínica chama de introspecção de fim de vida. No final, os pacientes param de olhar para fora e começam a fazer o inventário do que viveram. Quem sou eu? O que fiz? O que deixei de fazer? São perguntas que a maioria das pessoas nunca se fez durante a vida. A unidade já atendeu pacientes entre 20 e 35 anos com diagnósticos irreversíveis, professores de balé, de artes marciais, até corredores. A doença debilita o corpo, mas a pessoa permanece. O que é muito comum no finalzinho da vida é os pacientes ficarem mais introspectivos. A gente chama isso de introspecção de fim de vida. Então, a pessoa ela para de ligar muito, de olhar muito para fora, para o externo dela e olha mais para dentro de si. E aí que entra toda uma ressignificação
né, de quem sou eu, de como é minha vida, de como foi a minha vida. Anos de cuidados paliativos reformularam o que, para muitos médicos, significa ser um bom profissional. Cada despedida presenciada é descrita como uma linha de corte involuntária. O momento em que se vê obrigado a perguntar, para si mesmo, o que está fazendo com o próprio tempo. Essa é uma das descobertas mais contraintuitivas do trabalho com quem está morrendo. Quem cuida dos que partem, aprende, antes de qualquer paciente, a viver com mais consciência. Seja uma pessoa boa, né? Seja legal, seja uma pessoa boa com as pessoas como um todo, né? Seja uma boa pessoa, principalmente com quem te fez e com quem você fez, né? Talvez sejam essas pessoas que vão estar do teu lado quando você estiver doente, por exemplo, e seja honesto e trabalhador. Talvez isso tudo traz significado para a sua vida, né? O trabalho das assistentes sociais começa antes de qualquer procedimento, pela escuta, por desfazer um equívoco de que cuidado paliativo é sobre morrer, quando na verdade é sobre como se vive até o último dia. Cuidado paliativo é sobre conforto, sobre qualidade de vida, que não é sobre morte, mas é sobre vida. É como a pessoa vai viver até esse dia. Então, a gente percebe que tem bastante resistência, muitas vezes até para ser atendido. Às vezes normalmente tem um encaminhamento que pode acontecer e deve acontecer de forma precoce. E existe uma certa resistência com relação a isso. É como se eles estivessem aceitando que existe uma limitação, que não existe mais possibilidade de realmente fazer nada. Mesmo entre os crentes, o medo persiste. Para o padre Luiz Alberto Kleina, todos nós temos medo de morrer. A fé atenua, mas não anestesia. O próprio teólogo Paulo Vieira falou que o que mais assusta não é a morte em si, é o esquecimento. Dois medos que juntos revelam que o ser humano mais deseja: ter sido importante, ter deixado uma marca que alguém, algum dia, se lembre que ele esteve aqui. A consciência da finitude, quando não paralisa, obriga a escolhas, obriga a presença, obriga a perguntar todos os dias se o que estamos fazendo com o nosso tempo é o que realmente importa. Viver cuidado paliativo não faz eu pensar na minha finitude, não faz eu pensar de fato na minha morte, faz eu pensar de fato como eu levo a minha vida. E é isso, né? Talvez como uma lição, né? Como eu estou vivendo a minha vida enquanto eu não estou passando por todo esse sofrimento que a doença eventualmente causa. A consciência da finitude é o mais humano dos fatos. Nenhum outro animal sabe que vai morrer. E nenhum outro animal construiu tanta coisa. Religiões, hospitais, institutos, rituais, para tentar lidar com esse saber. O que a medicina, a psicologia e o serviço social mostram, cada um à sua maneira, é que não existe uma resposta definitiva para a morte. Existe, no máximo, a decisão de não desperdiçar o tempo com o que vem antes dela. O conceito de cuidados paliativos nasceu na Inglaterra em 1967, com a médica e assistente social Cicely Saunders, fundadora do movimento Hospice Moderno. Ela propôs que o sofrimento de pacientes sem perspectiva de cura poderia e deveria ser tratado com rigor científico. A palavra paliativo vem do latim pallium, manto, proteção, cobertura. No Brasil, a área ainda enfrenta lacunas graves. Segundo a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, apenas 12% dos pacientes que precisarem de atendimento paliativo têm acesso a ele. A maioria morre em UTIs, cercada de equipamentos, sem nenhum familiar por perto. No Paraná, essa realidade tem uma exceção. O Erasto Gedner funciona desde 2020, a primeira unidade de cuidados paliativos do sul do Brasil. Aqui, multiprofissionais trabalham para aliviar a dor e o sofrimento dos pacientes nesse momento tão delicado com a vida. O ambiente, né, aqui, por exemplo, né, a gente está no cantinho do jardim aqui do nosso espaço, né? Então, um ambiente de fato mais tranquilo, quartos mais privativos,
né, cuidar com barulhos, cuidar com não bater porta, enfim. Então a gente vai desde os mínimos detalhes do barulho que a lixeira, que a tampa da lixeira faz, até, enfim, né, onde a gente está, né? Então o ambiente, ele é muito importante também, e claro, a presença da família e das pessoas que se importam, né, também é muito importante, né? Então tudo isso importa, e a gente procura sempre cuidar de todas essas questões, assim, né? Porque a gente valoriza muito isso, a gente sabe o quanto isso é importante e faz diferença. A equipe do Horácio Gertner é multiprofissional. Trabalham de forma integrada para atender todas as dimensões do sofrimento. Não apenas a dor física, mas também a angústia existencial, o medo de abandono, a culpa e saudade antecipada. A teoria do fim de vida pacífico, desenvolvida em 1998 pelas enfermeiras britânicas Hole e Lovell, estabelece 5 condições objetivas para avaliar a qualidade de uma morte: a ausência de dor, conforto físico, paz interior, proximidade com pessoas queridas e dignidade respeitada. Esses 5 conceitos são avaliados sistematicamente pela equipe após cada óbito da unidade. Tem muitas vezes que eu escuto dos pacientes, eles olham para mim e falam: Júlia, eu estou em paz, eu estou tranquila. Eu entendi que chegou o meu momento, eu fiz tudo o que eu queria fazer, resolvi o que eu queria resolver, eu estou em paz para partir. Morrer não é lindo. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado, por isso que a gente tem que ter tanto carinho, né, e cautela nesse momento. A medicina, que é acostumada a medir sucesso em curas e altas hospitalares, aprende-se a medir de outra maneira, pela qualidade do tempo em que o paciente conseguiu ser quem ele era, não prolongar a vida a qualquer custo, mas garantir que o tempo restante fosse vivido com identidade, autonomia e presença. O que a pessoa busca nesse momento é ser quem ela é de fato, e que eu ajude ela a ser quem ela é de fato a maior quantidade de tempo possível. Essa talvez seja o que eles mais buscam. No final das contas, o meu paciente, ele fica um tempão internado comigo, vivendo todos os dias, e ele vai acabar tendo a experiência da morte um único dia. A proximidade da morte reorganiza prioridades de forma que nenhuma rotina normal seria capaz de provocar. Palavras que nunca foram ditas, às vezes por anos, às vezes por décadas, finalmente encontram o momento de ser faladas. O processo de despedida, quando bem cuidado, pode ser um ato de amor profundo. O acolhimento nesse contexto não é um detalhe de humanização, é parte integrante do tratamento. Começam a dar diferença para a presença do dia a dia, que às vezes a gente está ali, a gente não percebe. Há pequenas coisas que são importantes e que no dia a dia passam despercebido. Né? Carinho, presença, toque, prioridades, às vezes para o próprio paciente de deixar as coisas organizadas. O trabalho de uma unidade de cuidados paliativos não é apenas sobre os pacientes, é também sobre quem cuida. Profissionais que escolheram conviver diariamente com a morte e que encontram nesta escolha uma forma particular de entender a vida. Todo momento que eu vejo uma despedida, eu possa ter ela para mim como uma forma de recomeçar e até mesmo de afirmar para mim mesmo que o que eu estou fazendo de fato com a minha vida para mim mesmo e para as pessoas que eu amo. Num país onde se morre mal, em UTIs lotadas, sem família por perto, sem que nem os próprios desejos tenham sido registrados em lugar nenhum, o que acontece no Horácio Gertner é uma exceção corajosa. Uma prova de que morrer com dignidade é possível e que essa dignidade não acontece por acaso. Ela é construída diariamente por pessoas que decidiram que cuidar era sua vocação mais profunda. Cuidar não é vencer a morte, é garantir que ela não vença também a humanidade de quem está morrendo. O medo da morte foi um dos principais motivos que se formou a religião, porque o significado da religião já diz, né? Religar. Religião significa religar. Religar o quê? O ser humano com o divino. E como que vamos religar o ser humano com o divino? Através dessa passagem, da nossa passagem da vida para a eternidade. O luto é uma das experiências mais universais da vida humana. No Brasil, não existe política pública consolidada de apoio ao luto. Não há protocolo obrigatório de acompanhamento psicológico para famílias de vítimas de acidente ou de suicídio. Segundo o Instituto de Psicologia da USP, cerca de 10% das pessoas enlutadas desenvolvem o chamado luto complicado,
um estado em que o sofrimento não evolui e compromete de forma permanente a capacidade de viver. Para os que saem desse ciclo, o caminho quase nunca é linear e raramente acontece sozinho. O que a psicologia do luto aprendeu nas últimas décadas é que a perda não molda apenas quem a sofre, ela molda o que essa pessoa decide fazer com o tempo que ainda tem. O Instituto, ele nasceu de uma dor, né? No dia que eu estava enterrando o meu filho, nasceu no meu coração a vontade de ajudar pessoas. Porque o meu filho, ele veio tirar a própria vida e antes disso, eu passei momentos assim bem desafiadores com ele, né? E eu me senti muito perdida em vários momentos. Então, no momento em que eu estava ali, né, no velório do meu filho, me veio no coração a vontade de poder ajudar as pessoas que hoje passam, né, por esse desafio. O suicídio ainda é um dos temas mais cercados de silêncio e estigma no Brasil. O país registra cerca de 14 mil mortes por essa causa por ano, um número que cresceu 43% na última década, segundo o Ministério da Saúde. Entre jovens de 15 a 29 anos, é a segunda maior causa de morte. Para cada pessoa que morre, a literatura científica estima que entre 6 e 10 pessoas são diretamente atingidas pelo luto. Isso significa que, a cada ano, mais de 80 mil brasileiros se tornam enlutados por suicídio, a maioria sem qualquer suporte especializado. Foi nesse vazio que nasceu, num quarto de Curitiba, o Instituto Samuel Caetano. Em alguns anos de funcionamento, em espaço próprio, já atendeu centenas de famílias na região metropolitana. A psicologia do luto aponta que o que determina a trajetória de quem fica não é necessariamente como aconteceu a morte, mas sim como você vai lidar com a ausência. Primeiro veio a dor, né? A dor se transformou em saudade. E a saudade é o que me faz acreditar que, sim, existe como ajudar, existe como estar aqui à disposição ao próximo, né? E eu tenho certeza que ainda um dia eu vou encontrar ele. O trânsito brasileiro mata mais de 33 mil pessoas por ano, segundo o sistema Infociga. Para cada morte, o sistema de saúde registra em média 10 sequelados, 7 deles com sequelas permanentes. O custo econômico das mortes e lesões no trânsito brasileiro ultrapassa 50 bilhões de reais anuais, segundo o IPEA. São dados que a sociedade ignora, até que um desses números ganha o nome de alguém. A história de Cristiane Yared começa às 2h30 da manhã de uma quinta-feira de maio, quando 2 agentes funerários foram até a portaria do seu prédio. Rafael, seu filho, tinha 26 anos quando faleceu. Quando o caixão baixou, eu fiz uma promessa pro filho, eu falei, eu não vou te enterrar, eu vou plantar você vai dar frutos, eu não vou enterrar você, eu vou plantar você. Eu falei, tem um propósito nisso tudo. Não morreu em vão, tem um propósito. E aí, comecei a atender famílias. Há uma frase de Cristiane Yared que resume o que essa série inteira tentou investigar. Eu não perdi meu filho, porque a gente só perde aquilo que não sabe onde está. É uma afirmação de fé, mas também uma afirmação sobre memória, sobre o que acontece quando a ausência deixa de ser apenas uma ferida e passa a ser, então, uma direção. O teólogo Paulo Vieira disse, já no primeiro episódio, que tem mais medo de ser esquecido do que de morrer. As religiões constroem rituais contra esses esquecimentos. Os médicos e psicólogos do Erasto Gettner garantem que a despedida seja digna. E há pessoas que, mesmo destruídas pela perda, decidem que o esquecimento não vai vencer e que a vida de quem partiu vai continuar produzindo sentido enquanto houver alguém disposto a carregá-la. Eu não perdi o filho, né? Porque a gente só perde aquilo que não sabe onde está.
Então isso é importante as pessoas entenderem. Você só perde aquilo que você não sabe onde está. Se você sabe onde está, não perdeu, querido. Nós vamos se reencontrar. A morte é a única certeza que todos os seres humanos compartilham e também o tema que menos sabemos enfrentar. Entre santuários e mesquitas, corredores de hospital e salas de velório, ouvimos quem dedica a vida a explicar o que vem depois, a quem dedica a vida de cuidar de quem está partindo e quem, mesmo destruído pela perda, encontrou na dor um motivo para ficar. A pergunta que moveu essa série não era sobre a morte, era sobre o esquecimento, sobre o medo confessado pelo teólogo Paulo Vieira no primeiro episódio, de passar por esse mundo sem deixar rastro. E o que Luciane Zaimoski e a Cristiane Yared responderam, não com palavras, mas com institutos, com leis, com centenas de famílias acolhidas, é que o esquecimento não é inevitável. A resposta que essa série encontrou não está nos livros de teologia, nem nos protocolos médicos, muito menos nas leis aprovadas em Brasília, embora esteja em tudo isso também. Ela está na decisão tomada por pessoas comuns em momentos impossíveis, de não deixar que a morte tenha a última palavra.